poder público está aí hoje entre os 4 maiores consumidores de eletricidade do Brasil e apostar em soluções de eficiência energética, como por exemplo na iluminação, poderiam ajudar não só a poupar recursos para os cofres públicos, mas também para a população. As eleições municipais chegaram ao fim em São Paulo e agora uma nova etapa começa na cidade. Em parceria com a plataforma Aos Fatos, o Cidade dos Sonhos está fazendo um balanço da campanha e das propostas do prefeito eleito João Dória. Serão 7 temas analisados e comentados por especialistas. O tema de hoje é energia e para falar com a gente sobre esse assunto estão aqui a Bárbara Rubim, do Greenpeace, e a Tayna Lon, do Aos Fatos. Obrigado, gente, pela presença. Thay, queria que você falasse sobre o posicionamento do prefeito eleito com relação à iluminação pública eficiente. Iluminação foi um assunto pouco abordado de maneira geral durante a campanha e especificamente pelo Dória. A gente registrou apenas uma declaração dele a respeito de substituição de lâmpadas das ruas por lâmpadas de LED pela cidade. Isso foi durante o debate da Globo, que foi o último debate, ou seja, um monitoramento de 6 semanas. Apenas na 6ª semana ele falou a respeito de substituição. O que ele falou é que ele quer fazer uma PPP para que haja substituição progressiva da periferia em direção ao centro de lâmpadas de LED. A questão é que essa política já existe, né, e está em curso pela atual gestão. Então, não fica muito claro exatamente a partir de que ele faria essa parceria e como que seria assumida, sendo que já existe uma política em curso para a substituição dessas lâmpadas na cidade. Bárbara, iluminação pública é um tema que aparece com frequência nos debates eleitorais, mas quase sempre atrelado à questão da segurança pública. Tem um debate aí que geralmente não é colocado, que é sobre eficiência energética, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bem, acho que tem um cenário todo nacional que a gente precisa cada vez mais começar a trazer para as cidades, começar a trazer para o dia a dia da população, né? Foi muito falado ao longo desses últimos 2 anos que o Brasil tem enfrentado uma crise energética. Isso tem trazido várias consequências para a população, com aumento de mais de 50% na conta de luz. E aí a gente tem no meio de tudo isso, por exemplo, também uma discussão sobre clima, sobre energia, com a ratificação do Acordo de Paris. Essa discussão ela fica de fora, né, do contexto das cidades e acaba que os candidatos, ou agora o prefeito eleito, só falam mesmo de energia quando ela está muito relacionada com outros aspectos, como, por exemplo, a segurança. Mas a eficiência energética ela é um assunto essencial para a cidade, sobretudo também no meio de um contexto de crise econômica. O poder público está aí hoje entre os 4 maiores consumidores de eletricidade do Brasil e apostar em soluções de eficiência energética, como por exemplo na iluminação, poderiam ajudar não só a poupar recursos para os cofres públicos, mas também para a população, porque a gente tem que lembrar que quem paga os custos da iluminação pública é o cidadão diretamente na sua conta de luz. O Greenpeace convidou as candidaturas de São Paulo a assumir um compromisso com as escolas solares. Queria que você falasse o que são essas escolas solares. São Paulo tem 1.500 escolas municipais e, pelas nossas contas, levar a energia solar para essas unidades poderia significar uma economia de 10 milhões de reais ao ano para os cofres públicos de São Paulo, já que a energia é o 2º maior gasto de toda a escola. E aí a nossa proposta é exatamente que a partir dessa economia, o governo, né, a prefeitura, pudesse se valer desses recursos para fazer outras melhorias na cidade. Então, entendendo as escolas solares como uma proposta meio para realizar aí outras benfeitorias que a cidade tanto precisa. E vocês chegaram a levar essa proposta para a equipe do João Dória? Como que ele recebeu isso? Levamos sim, a gente entrou em contato com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Infelizmente, o João Dória, ele respondeu a nossa proposta, mas ele respondeu dizendo que apesar de achar a iniciativa interessante, ele não se comprometeria com isso. Então, realmente mostrando, de certa forma, o descaso do poder público, né, da nova gestão que vai se iniciar no ano que vem, com o tema não só de energia, mas também com o tema de investir, de disponibilizar mais recursos para a educação. Você falou aí de 2 possíveis rotas, né, de eficiência energética, que são essas escolas solares, que são também a iluminação pública. Queria que você comentasse quais são as outras medidas de eficiência energética que podem ser adotadas em São Paulo. Bem, para além de iluminação pública, né, a gente tem aí uma série de prédios públicos que podem sim, na verdade eles deveriam já
estar atuando não só como consumidores de eletricidade, mas também como geradores de sua própria eletricidade. Então, disponibilizando mais orçamento para o município poder investir em outras áreas. Mas a gente também tem alguns outros incentivos, por exemplo, fiscais, que os municípios podem dar para incentivar que o cidadão tome essa postura. E como é que está isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo a gente tem algumas iniciativas tramitando na Câmara Municipal. A gente espera, né, apesar digamos assim, do primeiro contato não tão feliz com relação às escolas solares com a equipe do João Dória, a gente espera que na gestão dele esse tema seja recebido com braços um pouco mais abertos do que foi durante a candidatura. O Greenpeace, em 2013, fez uma pesquisa e descobriu que somente 3 em cada 10 brasileiros sabiam da possibilidade de gerar sua própria energia em casa, né? Além desse desconhecimento da população, quais são os entraves para que essa agenda possa continuar avançando aqui na cidade? Acho que o desconhecimento ele é um entrave muito grande, mas a gente também tem uma questão muito forte, que é uma questão cultural. Por exemplo, hoje um sistema para gerar eletricidade para uma residência de 4 pessoas, ele custa entre 15 e 18 mil reais. É um valor alto, então você tem um problema, por exemplo, que você não tem incentivos públicos, você não tem linha de financiamento, por exemplo, para propiciar que a pessoa compre um sistema desse. Então, o governo brasileiro, ele subsidia juros para a pessoa comprar um automóvel, por exemplo, que gera uma série de externalidades na cidade, mas não subsidia juros para a pessoa que quer gerar sua própria energia e contribuir com o meio ambiente, contribuir com geração de emprego. E aí tem também uma questão cultural, né? Quando a gente, por exemplo, fala de energia solar, a gente ouve muitas pessoas falando: é muito caro ainda a energia solar. E aí eu sempre brinco, caro não é um adjetivo que a gente pode usar, porque não é um celular que você vai comprar, ou não é mesmo um carro que você vai comprar que amanhã ele já se desvalorizou. Investir em energia solar é realmente um investimento que você está fazendo na sua residência e que ele vai se pagar ali ao longo de no máximo 7 anos e depois você vai continuar tendo os benefícios disso por mais de 18 anos. Em relação a essa microgeração de energia solar, o que a prefeitura pode fazer? Qual o papel da prefeitura para conseguir incentivar isso na cidade? Eu acho que eu cresci ouvindo que o melhor ensino é o exemplo, né? Então acho que a primeira medida que a prefeitura tem que tomar para ontem é realmente estabelecer uma política de geração de eletricidade em todos os seus prédios públicos, que não são poucos. E aí, para além disso, realmente começar a pensar formas de incentivar o cidadão que quer fazer isso. Então, por exemplo, o IPTU verde ou IPTU amarelo, como algumas pessoas chamam, políticas de desconto, por exemplo, isenção do ISS, que é um imposto municipal sobre serviços, para as empresas poderem se instalar na cidade. Essas são algumas das medidas que as prefeituras podem tomar. Para fechar, Bárbara, eu queria que você comentasse o fato que a Thay trouxe de que energia foi um tema muito pouco abordado pelo prefeito eleito, né? Qual a sua avaliação, o que a gente pode esperar dessa nova gestão em relação a isso? Acho que, infelizmente, não é surpreendente que o tema tenha sido tão pouco comentado pelo Dória, mas acho que a gente cada vez mais caminha para um Brasil que a gente quer, para um estilo de política que a gente quer, em que esses atores que hoje são os atores políticos, eles conseguem ter uma visão um pouco mais global, uma mais interconectada dos fatos, né? Então, que consiga, assim, por exemplo, ver a energia como uma proposta meio para realizar outras propostas, por exemplo, como iluminação pública já é vista como um meio para realizar segurança, mas que também consigam trazer isso para um dia a dia de debate, expandindo suas esferas de responsabilidade. Bom, Bárbara, então, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer também a Thay por estar aqui com a gente e agradecer a você que está assistindo e te convidar a continuar acompanhando esse balanço eleitoral do Cidade dos Sonhos no nosso canal no YouTube e na página do Facebook. Até lá!